velho. Depois do Salmo? Só. Depois de Deuteronômio. Capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, aos girgazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zeratã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Esse é o capítulo 3 do livro de Josué. Diante do povo de Israel, após uma jornada de 40 anos pelo deserto, finalmente eles conseguiam ver a terra que manava leite e mel, a terra da promessa. Vencido um longo e difícil tempo de grande aprendizado e experiência, chegou o grande momento: entrar na terra prometida, receber as promessas do Senhor. Ali estava a terra de todos os sonhos, da realização de todas as promessas de Deus. Era o momento de concretizar os planos. Como os israelitas, todos nós temos sonhos, temos alvos, temos objetivos de grande importância para as nossas vidas e para Deus. Deus, conforme Ele fez com Israel, tem empenhado grandes promessas e deseja que nós também alcancemos essas promessas, a nossa terra prometida. E o melhor de tudo isso é que podemos alcançar essas promessas. Olha aí no capítulo 1, versículos 10 e 11.
Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Enfim, a terra prometida. Na frente de Canaã, na fronteira que estavam, alguns fatos aconteceram de grande importância para que o povo pudesse alcançar essa terra prometida. Agora vamos junto com Josué vivenciar esses fatos e vamos começar a aplicá-los em nossas vidas. Primeiro tem a travessia do Jordão. Depois a confirmação e encorajamento e posterior despertamento do povo para atravessar o Jordão, Josué lhes dá algumas instruções para a travessia do rio. A arca do Senhor iria na frente. A arca era a própria presença de Deus no meio do povo. Na arca havia o maná, havia as tábuas da lei e havia a vara de Arão, significando o maná, a sua fidelidade, o seu suprimento e a sua palavra. A arca deveria ser seguida e não ir atrás do povo. E Josué ainda complementou: pois vocês nunca passaram por lá. Segundo, veio a santificação. O povo deveria se santificar. O que é santificar? É um processo de separar algo ou alguém para um uso, um propósito. É um processo gradual do ser humano que ele se aproxima do caráter divino, se afastando do pecado. É muito mais do que deixar de praticar pecado. Não é somente uma pessoa que mata parar de matar, uma pessoa que mente parar de mentir, um adúltero parar de adulterar, mas é se separar das coisas que não agradam a Deus. Isso é santificação. Tudo que ocupa o nosso coração que não agrada a Deus, nós temos que deixar de lado. A prática do pecado nos torna insensíveis à palavra de Deus, à voz de Deus. Todo pecado nos afasta da presença de Deus. E devemos, através de confissão e arrependimento, receber o perdão do Senhor e buscar constantemente essa santificação e aperfeiçoamento do nosso caráter em Deus. Terceiro, crer na promessa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi exatamente isso que Josué pediu ao povo: venham ouvir as palavras do Senhor, do seu Deus. Nós somos fortalecidos quando meditamos na palavra de Deus, descobrindo a sua vontade para nós e também conhecendo as suas promessas para nós. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é agir sob total direção de Deus e a sua vontade. É como se você estivesse em um monte e com os olhos vendados, você sabe que aquele monte acaba num precipício, mas Deus mandou você ir andando, você vai andando. E a sua fé é que Deus não vai deixar você cair. A fé exige o primeiro passo. A ordem de Deus era caminhar em direção ao rio e pisar na água. Foi um ato de fé dos sacerdotes caminharem em direção à água. Mesmo que o rio estivesse sendo represado 32 quilômetros acima, possivelmente quando eles andavam, o nível da água no seu corpo ia aumentando. Nós sabemos até onde, mas essa atitude exigiu uma fé real. Eles tiveram, depois de muitos passos, a fé deles foi concretizada e o nível do rio foi diminuindo até ficar seco. Fé, depois que acontece e vemos o milagre, não é fé. Fé é crer que vai acontecer o impossível de Deus.
É crer contra todas as circunstâncias, mesmo quando tudo diz que não. Tem um louvor que nós louvamos aqui, fala desse jeito mesmo. Quando tudo diz que não, a sua fé me encoraja, a minha fé, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, é quando a nossa fé tem que entrar em ação. A conclusão desse ato de fé: os sacerdotes carregavam a arca da aliança e ficaram parados em terra seca no meio de um rio, do Rio Jordão, e toda uma nação passou por ali. E agora nós vamos ver como é que foi essa passagem pelo Rio Jordão. No primeiro versículo do capítulo 3 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. O Jordão é um dos lugares mais baixos da terra. O rio fica num vale que em algumas partes chega a quase 800 metros abaixo do nível do mar. Para alcançar a terra de Canaã, os filhos de Israel tiveram que descer até as margens do Jordão, e agora iam passar por ele. O descer com Deus tem um significado espiritual muito importante. É estar disposto a se humilhar e, se necessário, abrir mão de posturas, de posições, de projetos pessoais e toda a altivez que nós possamos ter. O Jordão é o momento de abandonar a nossa incredulidade. Josué colocou o povo às margens do rio. O povo pôde refletir numa grande verdade: os sonhos, que antes pareciam mais distantes do que nunca, após 40 anos, estavam prestes a ser concretizados. Eles já tinham chegado ali antes, há 40 anos atrás, eles já tinham chegado ali, naquele mesmo lugar. E pela incredulidade de 10 homens, mais de 1 milhão de pessoas pagaram por essa incredulidade. E eles ficaram pagando naquele deserto durante 40 anos para voltar ao mesmo lugar, até que todos aqueles que duvidaram de Deus, não tiveram fé, foram incrédulos, tivessem morrido. Morreram todos eles. Só os seus filhos que entraram na terra prometida. E ali, aqueles que eram menores de 20 anos puderam ver, estão concretizados os seus sonhos. Todos estamos sujeitos a ter frustrações. Por mais que nós lutemos, parece que a gente não alcança o propósito, o nosso sonho. Parece que surge aquela sensação de abandono. E parece que estamos abandonados por tudo, por todos, até mesmo por Deus. Se Israel fez isso, agora estava vendo que Deus é fiel. Ele estava cumprindo integralmente essa promessa que ele tinha feito. O Jordão é o último obstáculo da vida. Bem à frente do povo estava o obstáculo final e real: as águas turvas, profundas e rápidas do Rio Jordão. Em nossa vida pessoal, no ministério, nos relacionamentos familiares, no casamento, na igreja, na vida profissional e principalmente na vida espiritual, há momentos em que nos sentimos incapazes, desesperados, pequenos, diante de tantos problemas que surgem. Mas nesses instantes de declínio, de medo, de fraqueza, de vontade de desistir de tudo, é que devemos nos espelhar no que fez Josué: sentir bem de perto o mover de Deus em favor de nossas vidas.
de eles atravessarem, Josué falou com eles, e Deus tinha falado com Josué que seria com ele, que era só para Josué se esforçar. E logo após eles atravessarem, eles acamparam num lugar chamado Gilgal. No capítulo 4, versículo 19, está escrito assim: o povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. Gilgal era uma nova realidade. Aquela vergonha do Egito havia ficado para trás. O sofrimento do deserto tinha sido vencido. O Jordão já havia sido passado, transposto. Uma nova realidade surgia na vida dos filhos de Israel. Agora é um novo começo, uma nova vida. Deus disse a Josué: hoje removi de sobre vós a vergonha do Egito, pelo que se chama aquele lugar Gilgal até o dia de hoje. Gilgal, um novo motivo para a celebração. A concretização da promessa de Deus levou o povo a erguer um altar. Houve circuncisão e celebração da Páscoa. O maná cessou. A arca passou a pernoitar após circular a cidade de Jericó. Gilgal se tornou o quartel-general de Israel para a conquista. E começou a distribuição da terra. Gilgal, um lugar histórico, se tornaria no futuro um dos lugares históricos onde Samuel julgava Israel, onde Saul foi proclamado rei e onde Davi foi restaurado após a rebelião de Absalão. Gilgal é um memorial de vitórias. Deus ordenou ao povo que se preparasse para um novo tempo, um viver diferente. Não se inicia um tempo novo no casamento, no relacionamento familiar, na vida espiritual, no ministério, se não estivermos dispostos a trilhar um caminho diferente, a conquistar os nossos sonhos, nos apropriando das promessas que Deus nos fez. Existe um lugar de renovação, de colheitas e da abundância de Deus. Mas antes, devemos ter consciência de que o Egito e o Jordão ficaram para trás nas nossas vidas. Devemos, com persistência, fazer nosso esforço para alcançar a terra prometida. E como é que a gente faz isso, pastor? Com tudo que eu falei, vamos ver 11 pontos. Seguir a Deus, colocando Ele como Senhor das nossas vidas. Abandonar o pecado, buscando a santificação. Estamos ficando sempre mais longe do pecado. Crer que o Senhor nos ama e tem o melhor para nós, crendo nas suas promessas. Deus não te fez promessas, né? Não te fez promessas, cara? Já, como Deus não te fez promessas, a mim fez. Então, vamos crer nessas promessas. Vamos dar o primeiro passo em direção à vontade de Deus, para que essas promessas comecem a se cumprir. Aprendemos que para algo novo começar, precisamos enfrentar declínios, lutas, incompreensões e a sensação de estarmos sozinhos às vezes. Descobrimos que o Jordão da nossa vida precisa ser encarado com fé e coragem, pois Deus há de nos levar à conquista da nossa terra prometida. No momento de incerteza,
no mar da Galileia, Jesus repreendeu aquelas águas, aquelas ondas todas, o vento vindo a seguir a bonança, a calmaria. Da mesma forma, Deus não deixou de agir, de ver, de operar em favor da sua vida, da minha vida. Aprendemos que Deus nos quer fazer livres dos fardos pesados do Egito, do sofrimento humilhante do deserto, do desnível acentuado do Jordão. Todas as vergonhas que nós passamos enquanto tínhamos uma vida fora da presença do Senhor é o Egito. A nossa caminhada até chegar ao Jordão é a humilhação do deserto. O desnível acentuado do Jordão é onde nós colocamos nosso joelho no chão, nossa boca no pó e nos humilhamos perante ao único que pode nos erguer. Com Ele, nós podemos superar algum fracasso no ministério, uma vida espiritual sem motivação e mesmo uma vida familiar sem sucesso. Nós aprendemos com esse estudo que Deus age à medida que avançamos quando estamos indo às suas promessas e liberamos nosso coração para crer em sua palavra empenhada a nós. Aprendemos que devemos quebrar a nossa resistência e oposição e abandonar tudo o que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar nas nossas vidas, através de nós. Não vamos permitir que nada nos impeça de conquistar as bênçãos de Deus. A terra prometida simboliza o lugar de vitória em Deus. É um lugar de conquistas espirituais, um lugar para vencedores. É o seu lugar. É o lugar da sua família. É o lugar daqueles que você ama. É o lugar do seu ministério. É o lugar do povo de Deus. Então, vamos abandonar toda a saudade do Egito, a obstinação de resistir à ação de Deus, deixar de lado a insegurança do deserto e a incerteza do Jordão e chegar até Gilgal. O altar de Deus é o lugar das nossas bênçãos, da nossa vitória, da realização dos seus sonhos, dos meus sonhos, dos nossos sonhos. Vamos buscar a renovação dos nossos dons e do nosso ministério. Gilgal é o lugar de um recomeço com Deus. É um lugar onde começou a ser entregue a terra prometida. Amém? Glória a Deus, que nós possamos estar colocando isso em prática nas nossas vidas.